Ei, pessoal, boa noite. Começando mais uma entrevista com a Viviane Araújo. Tudo bem, Viviane? Obrigada por estar aqui, tá? É um prazer, uma honra. Na verdade, ela já está a segunda vez. Ela veio no espaço novo, né? Do Pulsione Cast. E a gente vai contar um pouquinho da história dela, da trajetória profissional. Vivi, me conta um pouco, né, dessa linha do tempo aí. Quem que é a Viviane Araújo? Então, Viviane Araújo é mãe, professora, neuropsicopedagoga, empreendedora. Minha história aqui em Santa Luzia, ela começa há mais de 30 anos, né? Eu sou de Sete Lagoas, mas vim para Santa Luzia muito pequena, estudei em escola pública da cidade e construí minha carreira dentro da educação mesmo. É, Iniciei em pedagogia, professora, comecei trabalhando aqui desde 2011 na Rede Municipal de Santa Luzia, que é onde atualmente também eu atuo como professora de atendimento educacional especializado. E a neuropsicopedagogia veio porque eu descobri o diagnóstico da minha filha em 2018 de autismo e precisava saber mais, precisava entender, precisava aprender. E naquela época eu não conhecia muito sobre o autismo e Naquela época era mais vago, né? Isso. A gente não tinha tanta informação igual tem hoje, né? Era mais difícil, né? Até menos especialistas Sim. a gente tinha na época. E eu precisei conhecer esse universo, eu precisei entender, eu precisei estudar. E aí veio a neuropsicopedagogia. Eu já estava inserida no universo da educação, né? Há muito tempo. E comecei a me especializar para entender, ajudar, criar estratégias para acompanhar minha filha. E aí eu entrei na neuropsicopedagogia. Já tem uns 4 anos que eu atuo na neuropsicopedagogia clínica, continuo trabalhando na educação, mas hoje eu sou a neuropsicopedagoga Viviane Araújo por causa da história da minha filha, para poder ajudá-la, para transformar outras histórias de vida também. Então eu me transformei na Viviane Araújo, neuropsicopedagoga hoje, por uma necessidade de acolhimento, de entender, de aceitar, de transformar, de criar estratégias para ajudar mesmo minha filha. E hoje eu ajudo outras crianças também, né? Agora me conta um pouquinho, porque assim, quando a gente fala de neuropsicopedagoga, vem uma coisa na nossa cabeça parecendo, né, meu Deus, bicho de sete cabeças, né? O que é uma neuropsicopedagoga? O que ela faz? O que ela promove no desenvolvimento da criança? A área da neuropsicopedagogia, ela é saúde e educação. É uma ciência, inclusive nova, ela une a neurociência, psicologia cognitiva e a pedagogia. E nosso principal foco de atuação é na aprendizagem. Então a gente entende o cérebro, como é que é o funcionamento cerebral e a gente cria a partir daí estratégias para que a criança possa aprender. Então a gente trabalha com intervenção, estimulação cognitiva para que a criança ela venha avançar. Porque a gente acredita que toda criança ela é capaz de aprender. Existe uma forma certa, existe uma estratégia, existe um jeito de lidar, um acolhimento. Então a neuropsicopedagogia ela vem para mostrar que existe o aprender, a gente pode transformar histórias de vida através da aprendizagem, mas a gente precisa entender como é que cada cérebro reage, como é que cada cérebro aprende. Então a neuropsicopedagogia é isso, é saúde e educação juntas para transformar a aprendizagem das crianças, adolescentes, né, das pessoas em geral. Entendi. E essa parte, você falou que ainda trabalha no órgão público, né? Que é essa movimentação, mas aí você atua como neuropsicopedagoga lá ou você atua como professora? Mas querendo ou não, acaba juntando, né? Na prefeitura eu atuo na sala de atendimento educacional especializada. É uma sala de recursos onde lá estou enquanto professora de atendimento educacional especializado. A gente chama de AEI. E a sala de recursos é um espaço onde a gente recebe as crianças. Eu estou na sala de recursos da Escola Iracema Prado da Silva há mais de 3 anos. Lá eu tenho mais de 30 crianças que eu atendo. E são crianças que precisam de suporte especializado para avançar na aprendizagem. Então a gente recebe as crianças de 3 a 5 anos e elas vêm com laudo ou indicação ou estudo de caso feito com as famílias. Elas vêm com essa indicação para a gente fazer um atendimento, para dar um suporte, para que elas possam aprender de uma forma significativa. Então hoje dentro da prefeitura eu atuo como professora de atendimento educacional especializado e também em Santa Luzia eu atuo como neuropsicopedagoga.
eu atuo na Clínica Baronesa e tenho um espaço próprio também, que é no São Benedito, onde eu tenho uma sala de atendimento e eu faço meus atendimentos particulares. Eu recebo crianças, adolescentes, recebo as famílias para orientação também. Já tem mais de 3 anos que eu também estou nessa área clínica, então hoje eu atuo na área institucional, que é o atendimento especializado dentro da escola, e atuo na área clínica também, que é um pouco diferente. Na área clínica a gente faz avaliação, a gente faz intervenção, a gente faz propostas, né, de acompanhamento com as crianças. É um pouco diferente do institucional, mas o objetivo é o mesmo. É acolher, é transformar a história de vida, é ajudar nos processos de aprendizagem. Entendi. E aí, como que é a Viviane mãe, assim? Porque você se reconheceu na neuropsicopedagoga pelo fato da filha, né? Mas e a Viviane mãe? Então, hoje eu tenho 2 filhos, a Ana Gabriele, de 13 anos, e o José Henrico, de 6 anos. E a minha história profissional, ela é por causa das minhas crianças mesmo. Sim. Primeiro eu tive a Ana Gabriele, é um diagnóstico muito difícil de aceitar, de entender e de compreender. Mas também é porque o diagnóstico, gente, se ela tem 13 anos, eu passei por isso, né? O Miguel também tem 13 anos. E assim, aquela época, pra gente aceitar, era muito mais difícil você falar assim, nossa, meu filho tem autismo. O meu filho tem isso. Sabe, pra gente era um bloqueio, porque a gente não tinha tanta informação. Porque pra gente, poxa, pegar um laudo e falar assim, e agora? O que a gente vai fazer? É um desafio muito grande. Na verdade, o desafio foi grande por eu não entender o Sim. autismo, né, e toda a sua dimensão. Porque eu conhecia sobre transtornos muito superficialmente. Eu estava na educação já, mas conhecia superficialmente. E como o autismo era um espectro e cada criança, ela age de uma forma, ela tem características, né, diferentes, para mim era muito difícil. Então era difícil lidar com o diagnóstico, era difícil encontrar um profissional que sabia lidar e entender o que ela estava passando naquele momento. E por isso eu tive que estudar. Então, assim, eu tive que entender, eu tive que estudar. Minha primeira especialização foi psicopedagogia, depois eu fiz neurociência e aprendizagem, depois fiz neuropsicopedagogia. Estou ainda estudando, porque eu estou fazendo psicanálise clínica agora e me especializando em ABA também. Então, assim, toda a minha evolução profissional, ela veio da história da minha filha. Sim. Porque eu precisava entender, eu precisava ajudar e eu precisava transformar a história de vida dela. E fazer com que as pessoas entendessem, olha, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser acolhida, ela precisa do espaço dela, ela tem as características próprias dela, Sim. mas ela precisa ser incluída, ela precisa de convivência, ela precisa de respeito, ela precisa de amigos. Então, Sim. a gente foi vivendo... E é tão difícil, né, quando a gente fala assim, ela precisa de amigos, eu falo porque lá em casa é muito complexo, né? Porque às vezes eles mesmos criam uma barreira, né? O meu filho, por exemplo, ele cria uma barreira de amizades. Então ele tem uma amizade mais seletiva e às vezes essa amizade seletiva é uma pessoa que tem amizade com todo mundo e aí eles ficam naquele impasse, né? Então é bem complexo também isso. No autismo é bem difícil a socialização, né, para algumas crianças. Hoje, graças a Deus, minha filha já tá vencendo isso, né, mas foi assim bem desafiador quando ela era pequena, na fase, Sim. né, da descoberta, das amizades, da escola mesmo, estar na escola para ela era desafiador. Então, assim, foi um período que eu tive que, eu como mãe, aceitar. Você adaptar primeiro, também, né? aceitar, adaptar, aprender, estudar para transformar. Então, hoje, acho que a Viviane Araújo, neuropsicopedagoga, chegou, né, a ser referência na cidade por causa disso. Porque eu vivo na pele que as mães viveram também. Sim. Então, hoje eu sei o poder que tem receber um diagnóstico, eu sei o quanto é importante eu acolher uma família, eu explicar, né, para aquela família o que vem depois do diagnóstico, eu orientar o que eles vão fazer, porque eu não tive isso, então eu tive que procurar sozinha. Eu recebi um diagnóstico e fechou a porta e falou, vai, viva a sua vida. Então eu tive assim que estudar, eu tive que aprender, eu tive que procurar saber sobre isso. Então hoje quando eu recebo as famílias no consultório, eu penso muito nisso, sabe? Eu penso, olha, como eu vou acolher essa família, como eu vou explicar para essa família, para que quando ela sair daqui, ela não saia apenas com o nome, ela saia com um entendimento do que ela pode fazer, de quais são as características, os comportamentos que a criança, né, e o adolescente tem, e o que eu vou poder fazer com isso.
Então hoje eu oriento as escolas, né? Eu faço relatórios, eu faço visitas nas escolas para mostrar para as pessoas, né? Como é que tem que ser esse tratamento, como é que tem que ser essa educação, como é que tem que ser esse atendimento especializado mesmo. Então hoje a Viviane Araújo, ela transformou-se em referência como neuropsicopedagoga por causa da trajetória. Sim. Então eu comecei enquanto professora, eu sou uma mãe atípica que precisei me... Você vê com uma bagagem grande aí. Estruturar, eu precisei aprender, eu precisei vencer desafios também. Uhum. E hoje quando eu acolho as famílias, né, eu acredito que elas veem muito isso em mim, porque é uma pessoa humana assim como elas. É uma pessoa Sim. que viveu a história de vida parecida com a delas. Então eu acho que hoje, assim, essa receptividade que eu tenho, com as famílias é por causa disso. É uma pessoa que entende também, que já passou por algo parecido e que conseguiu lidar, conseguiu vencer, conseguiu criar estratégias. E hoje com as crianças, né, e com as famílias eu faço isso. Eu ajudo elas a entenderem, eu crio estratégias para elas avançarem na aprendizagem. Meu foco é a aprendizagem. A neuropsicopedagogia, ela abrange, né, a neurociência, abrange a psicologia cognitiva e a pedagogia, mas o foco é a aprendizagem. Então eu trabalho no cognitivo da criança para que ela possa aprender. E eu acredito que toda criança é capaz de aprender. Então, assim, minha história de vida vem disso, de acreditar, né, no potencial da minha filha, de acreditar na inteligência dela e fazer ela também acreditar nisso e mostrar para as outras famílias, olha, é possível aprender. Existem dificuldades? Existem. A gente precisa Mas eu falo até a gente também, gente. É muita dificuldade que a gente vive. A gente precisa trabalhar na dificuldade para vencer. Sim. E com certeza a gente consegue. Aqui em Santa Luzia a gente tem um movimento muito grande em relação ao autismo, né? Sobre a inclusão. Como que a gente pode relatar essa movimentação que a gente está tendo aqui hoje em Santa Luzia? Porque assim, vou ser bem sincera, em alguns pontos não existe inclusão. Isso é fato, não existe. E também não tem como abraçar o mundo, né, gente? Eu entendo algumas partes, eu sou mãe atípica, e eu vejo que há muitas falhas em relação a esse boom que existe a inclusão, existe essa movimentação. E aí, o que você vê, assim, como, né, especialista? Eu, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto professora, enquanto neuropsicopedagoga, eu vejo que os desafios são muito grandes. Eu vejo que ainda a gente está longe de oferecer uma inclusão, né, de fato, que aconteça, porque a criança não precisa estar inserida no contexto escolar, no contexto da sociedade. Sim. E a gente precisa proporcionar que isso aconteça, né, de uma forma efetiva. E a criança atípica, ela precisa de muitos atendimentos. Sim. Ela precisa de um neuropsicopedagogo para cuidar da aprendizagem, ela precisa do psicólogo para cuidar da área do comportamento, ela precisa do terapeuta ocupacional, ela precisa do atendimento do neuropediatra. Então ela precisa de uma equipe que esteja preparada e especializada para atender essa criança, para que ela consiga realmente de fato ser incluída, para que ela consiga realmente de fato avançar. E eu vejo que ainda não existe de uma forma efetiva em Santa Luzia. Tem se avançado, tem se caminhado para isso, mas eu vejo que as famílias ainda estão desamparadas. O atendimento público ele ainda é precário em relação a questão de oferecer um suporte adequado para a inclusão. Né? Eu digo isso enquanto mãe, porque hoje a maioria dos atendimentos que eu busco para minha filha são atendimentos particulares, especializados fora da rede pública. E eu estou falando rede pública em questão também, né, municipal e estadual. A gente sabe que não tem estrutura para dar esse suporte para as crianças. Então hoje uma criança atípica ela precisa de vários atendimentos. A inclusão ainda não acontece de fato, porque ainda não temos o suporte necessário que as crianças precisam, que as famílias precisam. Não temos o acolhimento ainda. O sonho é que exista esse ambiente, exista esse espaço, existe um centro de acolhimento. Eu até tenho um projeto que eu estou desenhando eu estou escrevendo, que é de um centro integrado mesmo, de saúde, cultura e educação, onde junto com outras profissionais eu possa proporcionar entregar esse suporte, a inclusão. Né? Porque mesmo que seja um movimento que seja particular, mas oferecer hoje em Santa Luzia um espaço que tenha
todos os profissionais que aquela criança precise para desenvolver de forma plena, eu acho assim que seria um movimento muito significativo. Claro. Então eu penso enquanto mãe, eu penso enquanto professora, enquanto neuropsicopedagoga, enquanto empreendedora também, né, no futuro, num espaço onde a gente tenha realmente um centro especializado, onde que tenhamos atendimento para as famílias, com suporte, com acolhimento, onde a criança esteja sendo atendida, mas a família também esteja sendo acompanhada. Já tenho esse projeto em mente, no futuro eu vou falar mais um pouquinho sobre esse projeto que é o centro, mas assim, é na verdade um sonho. É entregar para as famílias, entregar para as pessoas aquilo que eu gostaria que tivesse entregando para a os família. seus filhos, né? E é um projeto assim, né? Um projeto futuro, mas é um projeto muito bem estruturado, né? Quem me dera, é um sonho mesmo ter um projeto desse aqui em Santa Luzia. Hoje a gente não tem, né? Na verdade, a gente tem, né, o centro de consultas especializadas. Que não, mas não tão direcionado. Não é tão direcionado. Lá tem algumas especialidades, mas ainda não temos um lugar estruturado para atender, né, com todas as especialidades que a criança atípica ela demanda, né? Por exemplo, minha filha, ela precisa de fazer o atendimento com psicóloga, com a terapeuta ocupacional, com outras psico e por aí. Eu falo o que eu sei, gente. Então, assim, a criança, ela precisa de... Tem criança que precisa de mais de 5 especialistas. Imagina você ter tudo isso no mesmo ambiente e de uma forma integrada, onde que eles se comuniquem entre si, onde que eles realmente estudem o caso da criança, onde que eles entendam. Então, hoje em Santa Luzia, a gente não tem nem particular, nem na rede pública que ofereça isso. É um projeto grande, é um sonho, né? Bem assim, grande que eu tenho, é um sonho alto, mas assim, é o que me move hoje. Eu quero realmente, de fato, proporcionar a inclusão de verdade. Eu quero que as pessoas elas sejam entendidas, elas sejam acolhidas, elas sejam bem aceitas, porque na verdade era o que devia acontecer naturalmente. Sim. E a gente, enquanto mãe atípica, briga o tempo todo para que o que teria que acontecer naturalmente, né, com nossos filhos, aconteça, mas a gente muitas vezes tem que brigar. Você tem que brigar com o atendimento, você tem que brigar para ser aceito, você tem que brigar por direitos. Então, assim, é muito desafiador. É desafiador. A mãe atípica, ela é uma mãe que ela vive desafios assim diários e é uma luta contínua e cada hora acontece uma coisa diferente e vence um desafio, aparece outro. E assim, eu acredito que enquanto família, se a gente tem esse suporte em um lugar, né, se a gente tem essa acolhida em um lugar, acredito que o caminho ele fica mais leve, né? A gente consegue desenvolver de uma forma mais leve, mais tranquila, mais saudável emocionalmente também. Que a gente, quando fala de família atípica, a gente sabe que o desgaste emocional é muito alto. Então a gente, né, recebe as famílias quando vem fazer o atendimento, a gente percebe que às vezes a família, os pais, os responsáveis, eles estão precisando mais de suporte do que a própria criança. Então esse trabalho todo eu faço quando eu recebo as famílias, sabe? De tentar acolher, de tentar orientar. Também entender também um pouco, né? Porque igual você falou, a família às vezes ela tá tão desgastada, ela tá tão... Nossa, inclusive mãe, gente, eu, né? Graças a Deus eu tenho um suporte grande, assim, eu tenho uma rede de apoio excelente, mas mesmo assim é a mãe. A mãe que vai correr atrás, a mãe que vai conversar, a mãe que vai brigar, a mãe... Tudo é a mãe e a gente realmente fica com essa sobrecarga, né? Eu falo que é uma sobrecarga dupla, porque a gente já tem os nossos desafios e aí lutar pelo desafio dos nossos filhos, assim, é muito mais desafiador, porque você para e fala assim, meu Deus... Por que tá acontecendo isso? Não tinha que ser assim, sabe? E eu falo que a dosagem é muito alta, é um desgaste emocional também muito grande. E a gente não pode passar isso pra eles, né? O mais surreal é isso, a gente tem que tentar viver na flores, assim, né? A gente tem que tentar, né, manter uma estabilidade emocional, não é fácil. A maioria das famílias atípicas, a carga é na mulher. A mulher, ela tem que cuidar do filho, ela tem que muitas vezes trabalhar, muitas vezes a mãe solo também, então assim... É uma carga muito grande, então a gente tem que cuidar da saúde mental das mães também, né? Eu, enquanto mãe, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio também. Hoje eu sou uma mulher em Santa Luzia, empreendedora, eu faço palestra, eu estou em grupos de mulheres, eu estou em reuniões, eu atendo na instituição, na clínica. Então eu sou uma mulher que está em constante atividade.
Então, se eu não tenho essa rede de apoio, né, para estar com meus filhos, como. para cuidar, para ficar junto, para me dar suporte, eu não conseguiria ser a profissional e a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, eu entendo que muitas mães não têm. Eu entendo que muitas mães não conseguem trabalhar, muitas mães não têm o suporte psicológico, muito complexo. muitas mães não têm estrutura financeira. Então, assim, a sobrecarga para a mulher e mãe atípica é muito grande. E é uma coisa que a gente precisa de falar e trabalhar e desenvolver isso. Porque a gente se preocupa muito com a criança e o adolescente, mas e a família? E o suporte que a gente vai oferecer? Até mesmo porque não adianta cuidar deles e chegar em casa, o suporte tá extremamente abalado. Não vai desenvolver. Vai desenvolver ali no seu consultório e pronto, né? É por isso que eu penso nesse projeto, né, de um centro especializado que venha mesmo para atender e dar suporte para a família de uma forma integral. Tá atendendo a criança, tá atendendo o adolescente, mas tá atendendo psicologicamente a mãe também, tá dando suporte, né, tá dando uma orientação, uma acolhida que seja. Sim. Tem famílias que precisam de abraço, né? Eu já recebi no consultório pós-diagnóstico muitas mães assim emocionadas. E aí aquele abraço de mãe, Sim. aquele acolhimento, muitas vezes acalma o coração. E assim, eu acho muito importante essa questão do humano, sabe? De trazer, eu enquanto profissional, mas eu também sou ser humano. Eu entender aquela família, eu acolher, eu pensar enquanto mãe também. Eu acho que o diferencial é esse, a gente proporcionar o atendimento, mas a gente também pensar enquanto ser humano. Que sente, que sofre, que tem frustrações, que tem sobrecarga emocional, que tem várias demandas. Então, assim, acho que e a gente, mulher, já carrega uma bagagem muito grande na sociedade, que tem que dar conta de tudo, porque se não for a gente, não é mais ninguém. Sim. Então, assim, eu hoje penso muito nessa questão do acolhimento também das mulheres, das famílias, das mães. E aí a pergunta é, como que você vê a Viviane Araújo daqui a 6 anos? Porque ela vai fazer 18. Gente, a fase adulta eu acho que ela é mais desafiadora ainda, né? Porque é aquele famoso assim, eu preciso de deixar ela caminhar com a própria perna. Eu, pelo menos, né? Meu filho também vai fazer os 18 aí daqui uns 6 anos. E eu fico pensando muito nisso. Eu falo, meu Deus, como que eu vou soltar ele, sabe? Porque enquanto tá ali criança, adolescente, a gente ainda consegue, entre aspas, né? Porque adolescente também é só Deus. Mas a gente consegue moldar ali, né? E você já pensou nisso? Porque eu penso o tempo todo, gente. Para mim, o maior desafio, eu acredito que é esse. Uhum. Quando ela tiver que ter a independência e a autonomia dela. Uhum. Eu estou tentando prepará-la para isso, porque é desafiador para mim pensar como é que ela vai ser inserida no mercado de trabalho, como é que ela vai ser acolhida realmente na sociedade, se vão entender as necessidades específicas dela. E a gente preocupa-se muito com a criança e até com a adolescente, mas e a fase adulta? É desafiadora. Muito. Então, assim, o que eu tento, né, proporcionar para ela hoje é justamente isso. É uma autonomia, é uma segurança, é uma liberdade, né, de fazer as escolhas, de pensar por conta própria, para que ela no futuro ela consiga se resolver sozinha. É difícil? É difícil. Eu, enquanto mãe, meu coração fica apertado de pensar que tem algumas habilidades que ela vai precisar de ajuda, vai precisar de suporte. Mas eu tento hoje me desprender, colocar ela para fazer situações do dia a dia que ela vai dar conta de fazer sozinha depois. Tem situações até que são desafiadoras para mim, que é da convivência. Deixar passar na casa de um amiguinho, por exemplo, minha menina, mãe, eu quero ir para casa de um colega, ficar lá, fazer trabalho e tal. Hoje eu já tô deixando. Começa a pensar assim, meu Deus, será que vai dar certo? Hoje eu já tô deixando, porque antes era bem mais difícil. E hoje eu já tô deixando para que eu ajude ela nessa questão da autonomia, para ela conviver com outras crianças, com outros adolescentes, para ela participar de situações onde eu não vou estar presente. Sim. Eu fui uma mãe muito protetora, enquanto minha menina era pequena, e com todos os desafios da maternidade atípica para mim, eu fui uma mãe protetora. Eu selecionava caminhos, eu organizava espaços para que ela fosse bem acolhida. Hoje eu vejo que eu preciso colocar ela para viver em determinados ambientes onde ela consiga lidar sozinha com a frustração, que ela consiga lidar
como que vai acontecer, Sim. e talvez eu não vou estar lá para ajudar. E aí, como é que vai ser? Eu preciso preparar. A gente precisa preparar a criança ou o adolescente para ser um adulto funcional. Eu acho que o maior desafio é justamente a fase adulta. O que vai ser quando eu não tiver? Eu sofro enquanto mãe, mas hoje eu proporciono para ela atendimentos especializados para que os outros profissionais também orientem, ajudem, dão um suporte para que ela tenha uma autonomia sozinha. Porque é desafiador. Eu fico pensando o que vai acontecer, como é que vai ser no mercado de trabalho, como é que vai ser acolhida. A gente, enquanto mãe, a gente Eu não fico deixa... pensando muito nisso também. Eu falo assim, meu Deus, como será que ele vai desenvolver, sabe? Porque o mercado de trabalho, gente, o trabalho em si, quando a gente vira adulto, é um leão por dia, né? Eu falo que ao mesmo tempo que você tá sorrindo aqui, o outro tá apunhalando ali nas costas. Então, para eles que são muito, não que eles sejam inocentes, mas eles são muito verdadeiros, eles são muito leais, eles são 880, né? Então, assim, eu fico pensando como que vai ser essa movimentação deles nesse ambiente mesmo de trabalho, nesse ambiente da movimentação adulta, sabe? É o que você falou, é muito complicado pra gente que é mãe É desafiador. E aí, o que eu penso enquanto pessoa, enquanto sociedade, que a gente tem é que educar as pessoas. Sim. Né? A gente tem que respeitar, a gente tem que orientar, a gente tem que falar mesmo, né, sobre as características que são específicas, o agir que é diferente, para que o outro consiga entender, para que o outro consiga respeitar. Mas, acima de tudo, eu converso muito com a minha filha e falo, olha, você conhece o seu jeito de ser, você tem que se conhecer, Sim. se respeitar, e as pessoas têm que respeitar também em você as características que você tem, o jeito de agir, né, o jeito de falar, de se comunicar, de interagir também, que muitas vezes é restrito. Então, assim, eu falo com ela, olha, você se conhecendo, você se respeitando, se entendendo, vai ser mais fácil para você fazer as pessoas também. Não, é quem não tem uma criança atípica em casa, é quem não convive não tem nem próximo, escola, né? É quem não tá, né, no serviço especializado. Então, essas pessoas, elas precisam compreender, elas precisam respeitar, Sim. precisam entender. Que as famílias atípicas, a maioria das famílias atípicas, elas estudam, elas correm atrás dos direitos, elas são assim, Sim. elas buscam e lutam por aquilo que, né, seria o mínimo, por exemplo, para que a criança tenha que ser incluída de fato. Mas a outra parte da sociedade que não sabe sobre os transtornos, que não entende sobre, né, as características, essas pessoas precisam ser educadas, precisam ser orientadas, precisam ser instruídas para saber lidar, principalmente no mercado de trabalho. A gente sabe que dependendo do ambiente, é muito difícil lidar. Então, assim, tem que ter regras combinadas, tem muitas, né, peculiaridades. Então, assim, é difícil para mim pensar enquanto mãe como que vai ser essa proposta dela na fase adulta, né? Então, o que eu posso fazer hoje é tentar dar suporte, orientação, terapia mesmo, conversa, explicar para ela, né? Porque realmente, igual você falou, tem uma questão ainda da inocência, né? Não tem a maturidade cerebral para processar muitas informações, então a gente tem que estar orientando o tempo todo. Então, assim, hoje eu procuro conversar mais, eu procuro esclarecer muitas coisas, eu procuro mostrar e também tentar dar um suporte especializado para ela. Viviane, me conta, em qual momento eu preciso da neuropsicopedagoga? Assim, porque tem muitas especialidades hoje, né? Então a gente tem neuropediatra, neuropsicólogo, enfim. Então, quando eu devo procurar a neuropsicopedagoga? O neuropsicopedagogo, ele é o profissional que cuida da aprendizagem, né? Nós estamos falando aí de saúde e educação, mas nós estamos falando voltado para o contexto cognitivo. Então, tanto o psicopedagogo quanto o neuropsicopedagogo, eles são profissionais que eles cuidam da aprendizagem. Quando a criança apresenta dificuldades escolares, quando a criança tem falta de atenção, ela não está alfabetizada. Mas precisa de um laudo ou a gente consegue levar, assim, a mãe tá vendo que ele tá tendo uma dificuldade. Então, é um espaço que eu devo levar meu filho.
Então, a maioria das vezes, quando a criança apresenta dificuldades escolares, a escola mesmo já direciona, Sim. né? Olha, seu filho não está conseguindo concentrar, não está com atenção, não está conseguindo ser alfabetizado no momento certo, então precisa do apoio especializado. Muitas vezes a escola direciona. E as famílias também já começaram a perceber. A criança tem atraso na leitura, está com dificuldade com cálculos matemáticos, então dificuldade de raciocínio lógico. Então todas essas habilidades, né, elas são demandas do profissional da neuropsicopedagogia. Então a gente fala ali da aprendizagem e fala, né, das questões cognitivas. Então toda vez que a criança demonstra dificuldades escolares, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de atenção, concentração, foco, raciocínio lógico, porque a gente trabalha as funções cognitivas. Sim. É a estimulação do cérebro para que ele possa aprender de uma forma efetiva. Então, assim, criança com dificuldade de leitura, então tudo que envolve, né, o contexto da aprendizagem, o profissional é o neuropsicopedagogo ou o psicopedagogo. Eu também atuo como neuropsicopedagoga, mas eu também tenho a especialização de psicopedagogia. Entendi. Então, alguns médicos e alguns especialistas, eles direcionam hoje para o profissional da psicopedagogia, que é o que é mais conhecido. Sim. O neuropsicopedagogo, ele veio depois, né, com uma abordagem diferente, unindo a neurociência também, mas é um profissional que cuida da aprendizagem. Então, o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo, eles cuidam da aprendizagem. Então, vem para mim, são as crianças com dificuldade de aprender, dificuldade na leitura, dificuldade de compreensão matemática, dificuldades em conteúdos também. Sim. E a gente cria ali estratégias para que eles desenvolvam essas habilidades. A gente cria jeitos diferentes de ensinar, porque toda criança ela é capaz de aprender. Tem pessoas que aprendem ouvindo, tem aqueles que aprendem registrando, tem aqueles que aprendem falando. Então, o meu trabalho, primeiro, é identificar a forma como aquela criança aprende, como aquela pessoa aprende, e a partir daí eu vou estimular essa aprendizagem. Então, eu vou usar, né, a própria habilidade que aquela pessoa já tem de aprender, a facilidade que ela já tem, e eu vou trabalhar em cima disso para proporcionar o aprendizado de uma forma mais significativa. Então, as famílias que procuram o atendimento neuropsicopedagógico são aquelas que realmente percebem uma dificuldade no contexto escolar, né, da aprendizagem mesmo. Então, a gente atua para intervir e para avaliar as questões do cognitivo, da aprendizagem. Excelente. Então, assim, foi um aprendizado. Para mim foi uma aula ter você aqui hoje, tá, Viviane? Agradeço pela sua presença. E aí assistam o podcast da Vivi, que foi assim, pra mim, repetindo uma aula, eu que sou mãe atípica, e entender também esse universo da neuropsicopedagoga, né? E é isso, muito obrigada. Eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast maravilhoso. E me acompanhe nas redes sociais, Via Araújo Neuropsicopedagoga, que precisar de informações, né, sobre a neuropsicopedagogia, sobre atendimento, estou à disposição. Agradeço mais uma vez. É isso. Obrigada. Tchau, galera.